Olá, como é que você está? É sempre um prazer muito grande a gente se encontrar aqui no Café e Fé, nesse projeto que tem como finalidade o anúncio da boa nova do Evangelho, da graça de Deus, do Deus que se importa com gente, do Deus que se fez gente para salvar a gente. Do jeito difícil que nós vivemos, complicado. Esse Deus que se deu por nós para tirar este peso que nós carregamos. Esse é o nosso objetivo de pregar o Evangelho. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer melhor o nosso conteúdo e também participar. Você pode sugerir alguns temas que possamos abordar aqui. Nós estamos inclusive abordando um tema sobre oração que foi pedido por umas pessoas que gostariam de ouvir um pouco mais sobre esse assunto. E nós gostaríamos de contar sempre com você na parceria desse programa, tanto do ponto de vista do compartilhamento. Você pode passar esse material para outros, como naquilo que a gente carece, a sua participação na contribuição e a sustentabilidade do programa. A sua oferta é muito importante. E, mais ainda, que você esteja diante do trono de Deus e interceda, porque as lutas, as pelejas, as dificuldades são grandes. A gente está trabalhando contra aquilo que o apóstolo Paulo chama de os cosmocrátares, os governadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, que às vezes a gente não enxerga, mas que oprime, que deprime, que traz opressão. Então você pode participar neste processo. Nós vamos para um pequeno devocional e logo nós voltamos. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui novamente tratando dessa questão das ansiedades, das preocupações, dos medos, das angústias desse mundo e dessa vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que a palavra de Deus está exortando a mim, exortando a vocês, a não andarmos ansiosos de coisa alguma? Porque a palavra de Deus sabe que a ansiedade, ela vai fazer mal para o nosso corpo. O que é uma doença psicossomática? Uma doença psicossomática é uma doença de, antes dela acontecer no meu corpo, ela começa na minha mente, ela começa na minha alma, as minhas emoções, a minha vontade, eu fico pensando, eu fico guardando aquelas coisas. Por isso que Paulo está dizendo, não ande ansioso. A palavra de Deus não diz, não fique ansioso, porque nesse mundo não tem como você não ficar ansioso. Mas você pode... A exortação da palavra de Deus é não andeis ansiosos. Quando a ansiedade vem, o que nós temos que fazer com ela? Nós já vimos aqui em programas anteriores que nós precisamos aprender a lançar sobre a pessoa de Jesus Cristo as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. O grande problema nosso é que nós não conhecemos esse Senhor verdadeiramente. O salmista, no Salmo 9, versículo 10, ele vai nos exortar dizendo assim:
vai nos informar dizendo assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Preste atenção, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então, nós precisamos conhecer verdadeiramente a pessoa de Deus, e só tem uma maneira de você e eu conhecermos verdadeiramente a pessoa de Deus, é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enfático quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou citando João capítulo 14, versículo 6. Então, nós precisamos conhecer verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, para que nós possamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, lançar sobre ele os nossos medos, lançar sobre ele os nossos estresses. O Salmo 56, o versículo 3 e 4, o salmista diz com muita propriedade o seguinte: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que me poderá fazer um simples mortal? Preste atenção no que o Salmo 56, 3 e 4 está dizendo, e eu quero dizer para você que me ouve nessa manhã, para que você esteja relendo esse salmo e mais ainda, decorando esse salmo no seu coração. Porque no momento da angústia, no momento da ansiedade, da preocupação, o Espírito Santo precisa trazer essa palavra ao nosso coração. E ele está dizendo aqui: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então você está entendendo aqui que na hora do medo, na hora do temor, na hora da angústia, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e, mais do que isso, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Graça e paz, fique agora com o pastor Glênio, até a próxima, se Deus quiser. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Como eu falei, nós estamos conversando sobre oração, um dos temas mais difíceis. Alguém diz que orar é muito mais difícil do que falar com Deus. A gente fala, mas não ora. A gente se expressa muitas palavras, mas não existe de fato uma oração. É mais fácil falar da parte de Deus aos homens do que falar da parte dos homens a Deus. São dois ministérios diferentes, o do profeta e do sacerdote. O profeta é aquele que fala da parte de Deus aos homens. E o sacerdote é aquele que fala da parte dos homens a Deus. Um serve de intermediário entre Deus e os homens. O outro serve de intermediário entre os homens e Deus. Jesus exerceu esses dois ministérios. E ele nos convida a sermos intercessores, mas é muito difícil. A tarefa mais difícil que o homem pode ter é, de fato, orar e interceder pelos outros. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 16, disse: vi que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço
lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça a susteve. O profeta está dizendo aqui que lá no povo de Judá, mais de 3 milhões de pessoas naquela época, não havia um intercessor. E não é só naquele tempo, hoje também nós lidamos com essa grande deficiência. Alguém disse que Deus não ouve nada mais do que aquilo que o coração fala. E se o coração é mudo, Deus certamente será surdo. Ele não vai ouvir se não falarmos com o coração. Eu vou ver uma historinha que me chamou muita atenção. O nome dessa história é A Bolsa de Água Quente. É uma médica que conta que ela estava trabalhando num orfanato na África e num hospital. E naquela ocasião tinha uma senhora em dores de parto, que apesar do seu enorme esforço para ter a criança, ela acabou falecendo e deixando o bebezinho e uma menininha de 2 anos em prantos. E aquela médica disse: nós estávamos numa situação que, apesar de estar ali nos limites do Equador, havia uma espécie de vento gelado que tocava naquela região, naquela época, e ela precisava manter a criança recém-nascida aquecida, mas as situações eram precárias, muito difíceis. Então ela pedia que uma das aprendizes de enfermeira, que ela ficasse entre a porta e a criança, porque eles tentaram buscar uma bolsa de água quente para aquecer a criança e não conseguiu, porque a que tinha lá tinha arrebentado. E a situação era muito difícil. Eles puseram aqueles panos de algodão para tentar aquecer a criança, mas era muito difícil, precisavam manter a criança aquecida. E na manhã seguinte ela foi orar com os órfãos do orfanato, e ela então abriu o coração com aqueles meninos, e pediu para eles para ter atenção, e contou a história da senhora que morreu, e da criancinha que ficou, e da outra que chorava muito. Ela explicou que a situação era triste, muito difícil, e durante o período de oração, uma menina de 10 anos, de nome Ruth, ela fez uma oração, disse: por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente para o bebê que está precisando. Senhor, e não esqueça, por favor, manda também uma boneca para confortar a irmãzinha dele. A médica disse que aquela oração daquela menina impactou muito, porque ela estava há 4 anos naquela região da África e nunca tinha recebido nem um pacote do correio, nada. Ninguém tinha mandado nada. E então ela disse: é impossível essa bolsa chegar aqui, ou essa boneca, mas ela disse que aquilo impactou muito a oração daquela menina. Ela estava dando aula lá para a tarde, alguém chegou e disse: olha, o carro do correio parou lá na sua casa.
e deixou um pacote. Ela foi lá depois e tinha um pacote de 11 quilos e ela chamou as crianças para ajudar a desmanchar aquele pacote e eles começaram a tirar e tinham algumas roupas coloridas, algumas coisas de bolo ou bolacha, e aí ela meteu a mão assim e tinha uma bolsa de água quente. E ela disse: pai, será que vai ter também a bonequinha que a menina orou e meteu a mão lá na caixa e de repente ela acha, não é que vinha uma boneca também? E ela disse, naquele momento, ela foi impactada com a oração da Ruth. Só que aquele pacote tinha sido enviado dos Estados Unidos há 5 meses antes. Olha só, 5 meses antes deste acontecimento e antes da Ruth fazer uma oração. Oh Deus, manda a bolsa de água quente para aquecer o bebê. E não se esqueça, manda também uma boneca para que ela possa se consolar. E aí a gente entende que Deus está além da nossa petição. É a nossa petição que está ligada a Ele. Ele já sabia da coisa que ia acontecer e 5 meses antes Ele providenciou a resposta da oração da Ruth. Gente, o que é oração? Como é que nós tratamos a oração? Eu vou dar uma paradinha e já nós vamos verificar alguns aspectos bíblicos sobre esse tema que é muito importante. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso ser um intercessor diante desses problemas que acontecem no mundo. Já já a gente volta. Pois é, o que é oração? Eu disse que, ainda há pouco, que Deus não ouve nada mais do que aquilo que o coração fala. Se o coração é mudo, Deus é surdo, Deus não escuta. Não são as nossas palavras em si, mas aquilo que está no nosso coração. Aliás, Jesus diz que a boca fala, neste caso, que a gente pode entender, a boca fala do que o coração está cheio, né? Se nós temos um coração cheio de amargura, nós vamos falar amargura. Mas se nós temos um coração cheio da vontade de Deus, nós vamos falar aquilo que for da vontade de Deus. Se você quer que Deus o ouça quando você ora, você precisa ouvi-lo quando ele fala. Então, a gente precisa estar atento para isto. O que é orar? Orar é sempre falar com Deus, o Pai. Nós tratamos num outro programa que Deus diz assim, que Jesus diz assim: portanto vós orareis assim, Pai nosso. Você está falando com um pai. Orar com esta consciência
Nós não estamos trabalhando em termos de um ser distante, mas de alguém próximo. Também orar com uma consciência de dependência do Espírito Santo. Nós precisamos aprender isto. O apóstolo Paulo diz assim que também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. Ele vai trazer ao nosso coração a linguagem espiritual. Às vezes a gente faz só um mundo de palavras, um discurso. Isso não representa de fato a oração, mas aquilo que é produzido pelo Espírito. O irmão do Senhor, Judas, ele diz na sua carta: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, orando no Espírito Santo. Como orar? Orar sempre ao Pai, orar com a consciência de dependência do Espírito Santo, orar em nome de Jesus. Jesus é o avalista das nossas orações. Ele disse lá em o Evangelho de João, no capítulo 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então eu tenho o Pai, eu tenho o Pai que é o alvo da oração, da comunhão, da intimidade. Depois eu tenho o Espírito que é o movedor, aquele que vai mover a oração, que vai gemer e vai produzir em mim aquilo que o coração vai falar, e eu faço isso em nome de Jesus. Não é no meu próprio nome, ele é que é o avalista da oração. E também orar sem repetições de palavras. E quando orardes, disse Jesus, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Muitas orações nossas são clichês, são chavões, são as coisas que nós vamos repetindo sem pensar, sem que haja um comprometimento. E isto fica muito vazio. Havia um homem que foi missionário na Índia chamado John Hyde, e ele era um teólogo, uma cabeça privilegiada, e ele foi para a Índia para ser missionário lá. Mas ele não sabia orar. Ele era mais um pregador do que um intercessor. Só que ele recebeu um envelope no dia que ele entrou lá em Nova York para pegar o navio e ir para a Índia. Alguém deu um envelope para ele e disse: quando você chegar no navio, você leia esse bilhetinho. E ele, quando entrou lá no seu camarim, ele viu que aquele bilhete era uma provocação que dizia assim: eu sei que você é uma pessoa bem preparada, mas você está cheio do Espírito Santo para exercer a missão? E ele ficou muito irritado e amassou aquele papel e jogou lá
Mas depois de um tempo ele viu que aquela provocação era muito séria. E pela primeira vez ele se ajoelhou ali no camarote e fez uma oração. E ele pediu a Deus que lhe fizesse um homem de oração e dependência do Espírito. E ele realmente se tornou um homem. Tem até um livro com esse título, O Homem que Orava. E ele voltou aos Estados Unidos para férias. E um amigo dele, um colega de turma dele, que era um evangelista e ele estava muito vazio. E ele pediu assim: John, você vai orar comigo? Porque eu estou igual uma lata vazia, eu só faço barulho, não tem nada de conteúdo. Você vai orar comigo? E ele disse: vou. E foi lá no escritório daquele pastor e os dois se ajoelharam. E passaram-se 5 minutos, o John em silêncio, e 10 minutos ele em silêncio, 10, 15, 20, 25, 30, 40 minutos, 45 minutos, nenhuma palavra, nada, um silêncio profundo. De repente, aí entre os 45 e os 50 minutos, o John abriu a sua boca e disse: "Oh, Daddy, my father." "Oh, papai, meu pai." Somente isto, nada mais. E aí a presença do Senhor encheu aquela vida, encheu o ambiente. Deus manifestou-se. Às vezes a gente acha que é falando, mas Deus, Ele fala conosco pela palavra, mas nós falamos a Ele pelo coração. Oração não é simplesmente dizer termos. Oração é a intimidade do coração. Então, você fica em silêncio diante de Deus e ouça pela palavra de Deus o que Deus quer para você. Então, essa história da menina que pediu ao Senhor uma bolsa de água quente para uma necessidade e uma bonequinha, esta boneca me chama a atenção. A bolsa era prática, era necessária, mas a boneca para uma criança que estava chorando. Deus quer usar você e a mim nessa trincheira da oração. Então vamos pedir que Ele coloque no nosso coração a própria vontade dEle e que nós oremos segundo a sua vontade. Oremos ao Pai por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e não façamos repetições de palavras, mas que tenhamos aquilo que Ele quer para que as coisas aconteçam. Pai, ensina-nos a orar. Que Deus abençoe a sua vida. Que você e eu sejamos, de fato, intercessores neste mundo caótico, neste mundo cheio de confusão. Fica aqui o meu abraço, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Até lá.